Qual é a proposta hoje? A gente falar um pouco do porquê Páscoa, da onde surge essa ideia da Páscoa, o nome Páscoa, o significado, e o que isso significa para nós hoje, assim, o que isso impacta na nossa vida hoje, tá? Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta aí, em Êxodo 12. Êxodo 12. Todos acharam, amém? Êxodo 12. O Senhor disse a Moisés e Arão, no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo durante 7 dias, como um pão sem fermento. No primeiro dia, tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada no 1º ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. E só o que poderão fazer. Verso 17. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No 1º mês, como um pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra, não comam nada fermentado onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Até aqui, irmãos. Antes de a gente entrar diretamente no que lemos aqui, já dá para ter uma ideia que Páscoa não é basicamente o que muita gente celebra hoje. Mas eu queria falar um pouco da origem disso, porque a gente está aprendendo na EBD, desde o ano passado, esse ano também, que a Bíblia não é descolada. As coisas conversam, se interligam, se conectam. Então, eu não vou abrir, mas se você estiver anotando, Gênesis 15 é justamente o capítulo onde Deus vai fazer uma promessa para Abraão, uma aliança para ele.
Não sei quantos lembram, mas Gênesis 12 é quando Abraão sai da sua terra, da sua parentela, e o Senhor promete a ele uma terra, um povo e bênção, ser uma bênção para as nações. No capítulo 15, é justamente o momento, não sei se você está lendo a Bíblia esse ano, mas Gênesis 15 é quando Deus chama Abraão e fala que vai fazer uma aliança com ele. Ele prepara o lugar, e aí o texto vai falar que Abraão ele cai num sono profundo. E nesse sono profundo, um fogo passa no meio de um caminho, no meio dos animais que estão cortados, com o Senhor fazendo uma aliança com Abraão. E o conteúdo dessa aliança, o Senhor vai falar lá no conteúdo da aliança, isso é Gênesis 15, no verso 13, ele vai falar que o povo, os descendentes de Abrão, irão ser escravizados por 400 anos. E esse povo depois seria libertado, e o povo que escravizou, o povo do Senhor, os descendentes de Abraão, seria julgado, ou seja, o Egito. Então isso é uma promessa, uma aliança que o Senhor fez para Abrão, em Gênesis 15. E aí, continuando, se você já leu Bíblia, ou sabe um pouquinho das novelas da Record, que já passou, a narrativa bíblica vai continuar. Quantos já ouviram a Bíblia falar que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Ok? Abraão, Isaac e Jacó. Por que o Deus dessas três pessoas? Porque são os patriarcas. E tem a ver com essas promessas aqui. Então, Deus está falando com Abraão. Depois de Abraão vem quem, gente? Vamos lá. Isaac. Aquele filho que Deus pede para Abraão. E aí, na hora que Abraão vai sacrificar o Isaac, o Senhor prove o cordeiro, né? O carneiro. E aí, continuando, depois que Isaac fica velhinho, quem ganha aí no contexto a primogenitura? Jacó, né, que rouba lá a primogenitura de Esaú. Aí é uma história ampla. E vai acontecendo, ok? E quando chega em Jacó, e Jacó luta com um anjo do Senhor, que tem até uma música, acho que é da Cassiane, né? Que fala sobre a gente lutar com o anjo até conseguir a bênção. Então Jacó lutou com o anjo, e o anjo deu um nome para Jacó chamado Israel. Então, o nome da nação de Israel é o nome de um homem, que era Jacó, virou Israel. E Israel teve os 12 filhos, que se configuraram as 12 tribos. E assim vai o contexto da história. Lembra ainda da promessa de Abraão lá? Do povo que seria escravizado? Então, antes de acontecer isso, tem a história de José ainda. Qual que é a história de José? José tem um sonho. Os seus irmãos, que são filhos de Israel, né, os filhos de Jacó, não gostam desse sonho, entregam José para ser vendido. É uma benção a história de Israel, né? Só coisa boa a história de Israel. Não tem nada bonito. E aí José, lá preso, é resgatado lá pelo faraó, começa a trabalhar, depois é injustiçado, né? E aí volta de novo, é preso de novo, vira escravo de novo. Depois lembram dele porque ele interpreta sonho. Aí tragam José de novo. Só que José não é somente alguém assim aleatório. Se a gente for lembrar na história, José foi alguém que estava no meio de uma crise séria econômica no Egito. E ele, iluminado pelo Senhor, consegue administrar todas as coisas naquele momento lá. E ele é reconhecido como alguém muito importante no Egito. Então, o povo de Israel, os filhos de Jacó, viviam bem quando José ainda estava lá. Agora abram aí em Êxodo 1. Êxodo capítulo 1. Que a gente para nesse ponto, quando José está no Egito como governador. E aí Êxodo começa assim. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Asser,
A todos os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Aqui ele está falando todos os filhos de Jacó, ok? Aí o verso 6. Ora, morreram José e todos os seus irmãos. E toda aquela geração, os israelitas, porém, eram férteis. Proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então, atenção aqui. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, um novo faraó, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, alinhem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Verso 11. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para Faraó a cidade, celeiros e Pitom e Ramassés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e sujeitaram eles a cruel escravidão. Qual que é o ponto da história aqui? José, quando morre todos os seus irmãos. O rei, o faraó que surge no trono, não sabe de nada que José fez. Ele não sabe de nenhum termo que José fez, dos feitos de José. E aí o povo de Israel vira escravo. E aí começa o que nós lemos em Gênesis 15, que é o povo, os descendentes de Abrão, seriam escravizados. E aí Deus lembra das suas promessas, lembra do seu povo, e ele chama quem? Quantos lembram aqui? Ele chama Moisés, para libertar o povo do Egito. E aqui começa a história que a gente leu em Gênesis 12, que é quando o Senhor chama Moisés e fala como ele vai libertar o povo do Egito. E aqui tem uma palavra que o Senhor usa, que é a Páscoa, que o significado tem a ver com passagem, tem a ver com passar por cima. Então, por que passar por cima? Possivelmente você já sabe dessa história, que quando a última praga, que são 10 pragas que o Senhor envia sobre o Egito, para a fama do nome do Senhor ser muito grande no meio das nações, até hoje é famosa essa história, né? Para que os deuses do Egito fossem expostas às suas fraquezas, e o Senhor mostrando o quanto são fracos diante do Deus de Israel, ele fala o seguinte para aqueles que são o seu povo: quando a 10ª praga, a última praga, for liberada, quando o Egito for julgado pela última praga, que é a praga da destruição, da morte dos primogênitos, vocês precisam pegar o sangue do cordeiro, que é o cordeiro que o Senhor falou para cada um das famílias dos israelitas pegarem, matarem, comerem, pegar esse sangue, colocar nos umbrais das portas, ok? Na porta. E quando o destruidor, o anjo da morte passasse, quando o Senhor passasse, ele iria passar por cima das portas que tivessem o sangue pintado lá na porta, ok? Então Páscoa tem a ver com isso, com passagem. Ele passa por cima de todas as portas que tem o sangue do cordeiro lá, pintado com sangue na porta de cada casa. E aqui é importante porque não tem a ver com quem estava na casa. O Senhor fala, não importa se você é israelita, se você é da terra, se você é estrangeiro, o ponto é, você está dentro da casa que tem o sangue. Se você estiver dentro da casa que tem um sangue, eu irei passar e você não será atingido. A morte não entrará nessa casa. Então, não necessariamente, Jesus fala que você tem que ser israelita para ser salvo naquele dia. Você só tinha que obedecer à instrução do Senhor. Estar na casa onde há sangue nos umbrais da porta.
E aí a Páscoa tem a ver com isso, com a passagem por cima. E é esse momento que nossa mente dá um bug, porque não faz sentido o que nós celebramos com que a Bíblia fala sobre a origem da Páscoa. E a Páscoa em si é uma palavra hebraica mesmo. A Páscoa não existe outra festa com esse nome. A Páscoa é uma festa bíblica, que o Senhor mandou fazer. Então, Páscoa tem a ver com passagem. Então, crianças que estão ouvindo aí, ó, toda vez que falarem Páscoa, não é só o coelhinho da Páscoa. É que muito tempo atrás, o Senhor, com todo o seu poder, ele venceu os deuses do Egito, aqueles que escravizaram o povo de Deus. E aí o sangue que estava na porta fazia o anjo do Senhor passar por cima e não entrar naquela casa com morte e destruição. E continuando. Então o povo de Israel foi liberto do cativeiro do Egito. E nós sabemos muito bem dessa história. Então a origem da Páscoa tem a ver com essa narrativa. Então, depois de tudo isso acontecer, depois da última praga, depois do povo do Senhor ser liberto das mãos do Egito, do faraó, nós sabemos muito bem da história que o mar se abre, o povo passa, o exército do faraó é destruído. E o ponto é, tá, Daniel, essa história de um povo hebreu, da nação de Israel, e como essa história implica em nós? O que tem a ver o sangue, o cordeiro, o fermento? O que isso tem a ver com a gente? E aqui, como a gente não tem muito tempo, a gente vai dar um salto, tá, irmãos? Mas eu queria que isso tivesse consciência na sua mente, que o Novo Testamento, ele não chama o cordeiro ou fala assunto cordeiro de Deus do nada. Existe da onde partiu. Se você colocar no teu celular assim, escrito Cordeiro, e buscar no Novo Testamento, você vai ver que João falou sobre isso, e Apocalipse tem muita coisa sobre o Cordeiro de Deus também. Mas hoje eu quero que você abra em João, capítulo 1, verso 29. João 1, verso 29. Passagem muito conhecida também. Então João Batista vê Jesus passando e ele fala no meio do povo, das multidões que estavam ali presentes, olhando ele. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim, e eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água para que ele viesse e se revelasse a Israel. Até aqui no momento. Quando João fala sobre a consciência que esse é o Cordeiro de Deus, todo esse conteúdo que já está falando sobre a Páscoa, sobre purificação, sobre livrar da morte, sobre ter novamente esperança, que João Batista está pregando aqui, é Jesus. O Novo Testamento começa a falar que Jesus é esse Cordeiro de Deus, aquele que não só purifica os pecados, mas nos liberta de uma vida escrava. E eu queria que a gente abrisse mais no último texto aqui, que é 1 Coríntios 5, no verso 7. 1 Coríntios 5, verso 7. Perdão, a partir do verso 6.
1 Coríntios 5, verso 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova em seu fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento de maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Então, eu queria concluir com esse versículo, que Paulo ele traz novamente a consciência da festa da Páscoa do Antigo Testamento, e ele fala algo muito significativo aqui. Porque o contexto que Paulo fala é um contexto onde a igreja de Corinto está cheia de fermento. E aqui o fermento tem a ver com a velha vida, com o pecado. E Paulo fala: vocês não lembram que Jesus é o Cordeiro que foi morto? E a casa que tem o Cordeiro não pode ter fermento? E ele fala: por isso, livre-se desse fermento. Livre dessa velha vida de maldade. E se apresente ao Senhor com sinceridade e verdade. E isso me inculca muito, porque em vez de Paulo usar a santidade e pureza, ele usa a sinceridade e verdade. E toda vez que eu penso isso, de estar diante do Senhor com sinceridade ou verdade, não é sinceridade qualquer. Porque sinceridade e verdade qualquer, se eu dar ideia para as minhas emoções, para o meu coração, e fazer uma besteira, fazer um crime, por exemplo, eu vou falar: mas eu só fui sincero, foi a verdade do meu coração. Muitos criminosos fazem muita coisa porque não, fui sincero, correspondi ao meu coração. Mas Paulo não está falando sobre isso, ele está falando sobre uma fonte. Ele está falando que toda fonte que é mal é uma fonte mentirosa e falsa. E todos aqueles que experimentam e correspondem com sinceridade e verdade é uma fonte purificada. Tem a ver com intenções aqui. E Paulo vai além, que além de o Cordeiro de Deus ser aquele que é para perdão de pecados e nos livrar da morte, é alguém que nos dá uma nova vida. Então nós não podemos mais compactuar com uma vida com fermento, com uma vida que leveda a massa. Então, o sangue do Cordeiro não só nos livra da morte, mas da escravidão do pecado. Nós somos livres em Cristo. E Paulo está, todas as vezes que escreve para Coríntios, bateu na mesma tecla. Eu sei que vocês têm uma cultura muito tensa de pecado, de fermento, mas eu sei que o Senhor está purificando a sua igreja. E todas as vezes que nós pensamos na Páscoa, nós não podemos esquecer que o Senhor se entregou por causa de nós, não só para nos livrar da morte, mas de nos dar uma nova vida. N.T. Wright, no comentário de 1 Coríntios, ele vai falar: não basta apenas que a motivação e a ação estejam em sintonia entre si. Isto é verdade para a maioria dos criminosos, como eu tinha falado. Mas ambas precisam brotar de uma fonte purificada e uma vontade realinhada com a pureza do próprio Deus. E aí, quando Paulo fala sobre o Cordeiro de Deus, me inculca muito o quanto nós focamos muito hoje em dia no feriado, no descanso, no chocolate, e nós não entendemos o significado da entrega de Jesus. Nós não entendemos o significado do sacrifício de Jesus. O quanto isso afeta os nossos dias, afeta o nosso coração e afeta a nossa mente. Como iniciei falando aqui, além da morte de Jesus, a Páscoa também aponta para a sua ressurreição. Nós não celebramos somente o fim de uma vida pecaminosa, mas uma nova era de reinado com Cristo Jesus.
Talvez hoje nós ainda lutemos com pecados, com mentiras, com coisas que ainda tentam bater em nossa porta, que são fermentos que Paulo fala. Mas a ordem de Paulo é: se livre desses fermentos. Evidencie as suas maldades. Porque a nossa Páscoa não é feita de chocolate, não é feita nem de ação social, não é feita com boas ações, mas porque um dia Cristo morreu numa cruz. Isso é o mais importante. Se nós desprezarmos isso e nos pegarmos só nos bons costumes, nós não entendemos o sacrifício de Jesus na cruz. Nós fomos livres de uma vida de maldade. E isso precisa restaurar o nosso coração, restaurar a nossa mente e dar um novo norte na nossa vida. Amém? Eu queria terminar aqui. Queria pedir os irmãos que se coloquem de pé nesse momento. Eu queria que você tivesse uma consciência, que a mesma consciência que João teve em Apocalipse 22, do verso 14 ao 15, que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Verso 15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama e cometa mentira. Então a Páscoa tem a ver com a separação de um povo. Se você foi alcançado pelo sangue de Jesus, você foi incluído no povo de Deus. Você faz parte do povo de Deus, da família de Deus. Então a morte não pode mais nos alcançar, não pode mais nos amedrontar. Quando nós clamamos que Deus ressuscitou, a nossa leitura da morte não é mais a mesma leitura das pessoas que não conhecem a Cristo. Porque a morte foi vencida por Jesus. Nós somos um povo que não tem mais medo de viver nesse mundo. Porque nós sabemos para onde nós estamos indo. E nesse domingo nós celebramos um Cristo ressurreto. E é essa esperança que nós precisamos espalhar para todas as pessoas. Cristo vive. Não importa quem governe, Cristo vive. Não importa como está sendo minha casa, Cristo vive.